Ah, meus amigos, o começo é só encantamentos, né? O mundo é luminoso, tudo é colorido, tudo é ânimo, alegria, contentamento, abraçamos todas as tarefas possíveis. Mas daqui a pouco a chama começa a arrefecer, porque à medida que vamos introjetando a luz do Evangelho, também ela vai revelando aspectos sobre nós que ignorávamos. E é doloroso ver-nos de fato como somos. Também vamos vendo melhor as criaturas, vamos encontrando incompreensões que antes talvez não existiam, porque estávamos em outra faixa de buscas. Agora que mudamos, muitas pessoas não nos compreenderão, então faltará apoio e sobrará incompreensão. Parece que as coisas, ao abraçarmos o Evangelho, vão se tornando cada vez mais difíceis. Porque muitos talvez ainda tragam uma visão, como diz Emmanuel, do Cristo, como aquele que confere aposentadoria espiritual ao discípulo do Evangelho. Não, agora que eu sou seguidor de Jesus, a minha vida estará numa redoma, protegida pelo Divino Mestre, protegida das grandes quedas, dos tropeços morais, se você estiver sintonizado com Ele, mas de modo algum protegida do bom combate, das lutas que são necessárias, inerentes ao processo. Mas é então que todo aquele ânimo do início vai arrefecendo, por isso continuar é difícil. E arrematar a obra, meus amigos, é crucificar-se. Porque uma vida plenamente vivida no Evangelho, ela chega ao seu termo com um indivíduo absolutamente diferente do que aquele que iniciou o caminho. Se não for assim, não houve aproveitamento. Aquele velho indivíduo crucificou-se, foi crucificado, foi morto, entre aspas, para dar lugar a uma nova criatura aos moldes de Jesus. Por isso, Paulo também disse, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, Emmanuel destaca esse ponto. E é o que nós vamos ver olhando a trajetória de Paulo, porque ele ensina para nós como manter essa chama acesa, mas também demonstra que em muitos momentos as ventanias da vida, digamos assim, as intempéries, intentarão apagá-la. E é preciso buscar aí nas devidas fontes o combustível para mantê-la acesa. Por isso nós fomos resgatar esse momento em que Emmanuel registra um dos trechos da sua jornada, talvez mais difíceis. Quando se deu isso? Como nós sabemos, depois da sua conversão, Paulo vai para o oásis de Dan, onde fica cerca de 3 anos. Na convivência com Áquila e Prisca, 2 amigos diletos do seu coração, consolidando as bases iniciais do Evangelho. Passados 3 anos, ele sente-se impelido a voltar a Jerusalém. Queria reencontrar os discípulos, especialmente Pedro, talvez para se desculpar com ele, também para beber da sua palavra de sabedoria, já que agora ele tinha uma outra visão sobre o apóstolo Pedro. E assim ele faz o caminho de volta, no trajeto passa pela Galileia, passa ali pelas margens do Tiberíades, nutrindo a sua alma com aqueles locais, com aquelas vibrações, encontra Levi, conversa com ele anonimamente, sem falar que ele era, conversa brevemente com Levi, e segue o seu caminho chegando a Jerusalém. Lá, a princípio, uma certa reticência em acolhê-lo na casa do caminho, mas Barnabé toma o seu partido, juntamente com Pedro, e ali acolhem aquele que outrora havia sido tão duro perseguidor na mensagem cristã. Ele fica ali por alguns dias, bebe da sabedoria de Pedro e ouve dele então a orientação. Olha, eu creio que o seu lugar não é aqui por hora. Jerusalém não está pronta para receber a sua transformação, a sua mudança. Vai consolidar melhor primeiro essa transformação para depois você voltar aqui em outras condições. Caso contrário, como a plantinha ainda é frágil, ela corre o risco de ser morta, de ser abafada. E assim ele o faz. Volta, por orientação de Pedro, então, à sua terra natal. Como um singelo tecelão, ele viveria ali por 3 anos. Mas antes disso, desses 3 anos, há um encontro ali que é definidor da sua existência. Porque na sua terra natal, lá estava a figura do seu pai, que
Não sabia o que havia ocorrido com o filho. Apenas boatos corriam, né? Ele enlouqueceu no caminho para Damasco. Ninguém mais ouviu falar a respeito dele. Dizem que ele se tornou cristão. Enfim, boatos e mais boatos. A mãe de Saulo havia entristecido a tal ponto que a sua desencarnação teria ocorrido em decorrência dessa incerteza quanto ao filho. E o pai, muito amargurado. Mas ele faz essa jornada de volta ao lar e quer conversar com o seu pai. Mas não vou me alongar aqui nesse encontro, está registrado no livro Paulo Estevão. Foi uma das experiências mais duras para o apóstolo, porque ele já começava a ver o preço de seguir ao Cristo, as renúncias que lhe seriam pedidas, porque já os amigos em Jerusalém não o compreendiam. Aqueles que eram outrora amigos tão próximos, já agora o desprezavam pela sua conversão, pelo novo caminho que havia tomado. Mas ele esperava que, pelo menos da parte do pai, pudesse contar com compreensão. Mas não. O pai lhe coloca na dura encruzilhada, ou ele ou o Cristo. Respeitando então a perspectiva do pai, a capacidade que o pai tinha de entender os seus ideais novos, ele respeita a escolha do pai e dali se afasta, seguindo com Jesus para a tarefa que haveria de desempenhar. Aquilo marca Saulo de maneira assim indelével, de modo que ele sai da casa do pai perturbado, sem saber o que fazer. Ali talvez ele tenha sentido o maior arrefecimento daquele ideal, daquela chama que se acendeu em Damasco. Aquela promessa que ele havia feito diante de Ananias: daqui por diante consagrarei os meus olhos, essa visão que foi restituída, a servir o Cristo até o fim dos meus dias. Quando ele sente aquela incompreensão do pai, o espinho no coração, né, da luta, da prova, das renúncias, dos sacrifícios que lhe seriam pedidos, ele sente o baque. E sai meio que zanzando sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Quando ele dá por si, ele está nas cercanias do Monte Tauro, que fica ali nas proximidades da cidade de Tarso. Ele procura uma caverna que existia ali nas redondezas, e ali ele se acomoda para descansar, sentir o corpo dolorido, sentir também, sobretudo, um cansaço mental. Ele para ali para refletir. Quando dá por si, nota que já escurecia. E então, buscando o repouso, sobretudo da mente, do coração, ele adormece. E é então que ele vive uma das mais marcantes experiências da sua vida. Em desdobramento espiritual, ele é levado a outras esferas. Anos mais tarde, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, ele registraria: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora dele, não sei, foi erguido ao terceiro céu, foi levado ao paraíso e ali ouviu palavras inefáveis. Que maravilha, né? A sutileza do registro dele, que o livro Paulo Estevão nos permite conhecer em detalhes, aquilo que era guardado no escrínio do seu coração, mas que Emmanuel compartilha conosco. O que foi aquela experiência? Um desdobramento espiritual que ele vive, no qual então encontraria duas figuras centrais na sua jornada com Cristo: Abigail e Gesiel, Estevão. Aquele do qual ele havia sido algoz, e a sua noiva espiritual, que por um, entre aspas, acaso do destino, era justamente a irmã do primeiro mártir do cristianismo. Ao ver aquelas duas figuras diante de si, luminosas, belíssimas, naturalmente a emoção lhe toma conta do sentimento. Não sabia ele se sentia alegre por rever a noiva amada ou amargurado por rever a vítima da sua insanidade, Estevão, Gesiel. Mas é então que aqueles corações buscam consolá-lo. Gesiel, ao notar
que Saulo desejava ajoelhar-se aos seus pés e lhe pedir perdão, se aproxima. Antes mesmo que Saulo externasse aquilo em palavras, lhe acaricia a face, a fronte, e diz: quem no mundo estará sem erros, meu irmão? Olhemos para frente. Olhemos para a esperança com que Jesus nos acena em relação ao porvir, em relação às nossas possibilidades de transformação. Também Abigail o consola com palavras doces, amorosas, porque Saulo, de alguma maneira, lamentou ali a impossibilidade de ter construído com ela uma família neste mundo. Mas ela então lhe diz: lar não nos faltará, tampouco a família que sempre desejamos, porque a nossa família, Saulo, será a dos filhos do Calvário, a dos aflitos deste mundo. E assim, segue esse diálogo profundo, tocante, jamais seria esquecido por Paulo.